Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu peço desculpas a todos por não poder ir até Camapuã, não pude ir por motivos de saúde. Eu sou o tutor que trabalhou a disciplina com vocês desde o início, né? Meu nome é Alex. Eu vou fazer uma breve revisão de, assim, vamos dizer, do conteúdo que nós vimos aí durante toda a disciplina. Se por um acaso eu precisar me ausentar, é por conta que eu não estou muito bem, então talvez eu tenha que me ausentar alguns minutinhos e retorno depois. Bom, vamos falar então um pouquinho da disciplina, né? Estrutura e funcionamento do ensino fundamental e médio, que foi elaborada pelo professor Wagner e eu estou como tutor aí orientando vocês. Bom, falando um pouquinho do processo histórico do sistema educacional brasileiro, né? Nós tivemos aí, desde o início, desde quando o Brasil foi colonizado, né? Quem lecionava no Brasil inicialmente eram os padres jesuítas, né? E eles tinham, isso lá em 1549, eles tinham a sua forma de lecionar, né? A sua forma de passar o conhecimento, que era mais direcionado para a igreja, né? Assim como existem outras vamos dizer assim, existem hoje algumas escolas que são presbiterianas e tudo mais. Então, no passado, somente os padres jesuítas é que lecionavam, e o objetivo deles era catequizar principalmente os indígenas, né, para fazer com que eles se tornassem mais dóceis, né? E a outra metodologia utilizada também nesse período, no período colonial, era o ensino culto. O que seria esse ensino culto? Esse ensino culto ele seria passado principalmente para quem tinha bens materiais. Então seria para aqueles que tinham poder aquisitivo maior do que o restante, né? Então era basicamente essas duas formas inicialmente nesse processo da evolução histórica. Já no Brasil Imperial, após a independência do Brasil, em 1822, o sistema educacional brasileiro ele passa a ter algumas modificações, principalmente após a primeira Constituição, em 1824, com o artigo 179, que fala que a instrução primária é gratuita a todos os cidadãos. Quando eles instituem isso, inicialmente, né, embora eles tenham colocado isso na Constituição, inicialmente isso não garantia acesso a todos, toda a população brasileira à educação. Mas seria, vamos dizer assim, seria a primeira ideia de que essa educação deveria ser gratuita a todos os cidadãos, né? E aí, em 1834, tem o ato institucional passando a responsabilidade do ensino primário e secundário às províncias. Quando há esse ato institucional, ou seja, quer dizer que a responsabilidade já passa para as províncias, que na época eram chamadas de províncias, o que hoje a gente chama de estados, né? Então, a província do Mato Grosso, a província de São Paulo, a província do Rio e assim por diante. Então, após esse ato institucional, em 1834, toda a responsabilidade do ensino primário e secundário passa para essas províncias. Já em 1835, surge a primeira escola normal no país e em 1837 foi criado o Colégio Dom Pedro II. Para quem não sabe, até pouco tempo atrás a gente tinha comumente a população falava de escolas de normalistas, né? Que era justamente essa escola que formava professores até então para continuar lecionando na própria escola.
Na República Velha, em 1889, 1930, houve um período de novas reformas educacionais, embora todas elas foram um pouco democráticas, né? Mas essas novas reformas, elas também ajudaram na forma como a gente conhece a educação hoje. Que a gente sabe que a educação ela foi passando por vários e vários processos, né? Até chegar ao que a gente conhece hoje. E nesse período ela teve uma influência do Auguste Comte, né, que é um filósofo francês que ele pregava o ensino leigo, livre e gratuito. E após essas novas reformas, né, essas manifestações e tudo mais a favor da educação, eles pegaram, vamos dizer assim, que eles pegaram esse slogan aí do Comte, né, como um ensino leigo. O que é um ensino leigo? O que é um ensino livre e gratuito, né? Era aquele ensino deveria ser separado. Ele pregava também que a ciência ela deveria ser separada, ela deveria ser laica, separada da fé, né? Então, ela deveria servir ao Estado. Ele foi o principal formulador do positivismo e que é uma ideologia que identifica a filosofia que busca seus fundamentos na ciência e na organização técnica e industrial da sociedade moderna. E o Benjamin Constant fez a sua primeira reforma do ensino secundário, que foi a formação fundamentada na ciência, ou seja, a laicização do ensino público. O que seria essa laicização? A separação do ensino, que era voltado para a fé, né, para o ensino voltado para atender o Estado. Ainda na República Velha, diversos movimentos em prol da democratização da educação aconteceram no país, diversos. A mais conhecida foi a Reforma Rocha Vaz, em 1925. Essa reforma ela aconteceu justamente num período em que o Brasil estava se tornando urbano e industrial, e com essa formação vamos dizer assim, de economia brasileira, de mudança da própria economia brasileira, isso também fez com que houvessem diversos movimentos, né? Mas a Reforma Rocha Vaz ela foi uma vamos dizer assim, uma das que mais defendeu inclusive as doutrinas escolanovistas, né? Que pregavam o que? A preparação do homem para a indagação e resolução de seus problemas e uma nova visão de como a criança aprende agindo, experimentando, vivenciando. Então não ficava somente naquela forma de aprendizagem em que o professor era detetor de saber e ele passava aquilo para o aluno era receptor e simplesmente ficava por isso. Não, ele começa a indagar, começa a experimentar, fazer experiências com a teoria e a prática. E nesse período, né, chegando ao fim desse período, né, com uma estrutura dualista de classe. O que seria essa estrutura dualista de classe? Ou seja, era voltado um ensino para a classe mais popular e um ensino voltado para a classe mais nobre. No governo provisório de Getúlio Vargas, em 1930 e 1934, vamos dizer assim, que Getúlio Vargas foi um dos governos que mais revolucionou a educação, né? Ele fez a criação, na verdade ele criou o Ministério da Educação em 1930 e em 1931 atos deste governo também organizaram a estrutura do ensino secundário e das universidades até então existentes. Então ele já deu os primeiros passos, né, de uma forma de tentar organizar esse sistema de ensino. Foi muito criticado também, ele foi muito criticado nesse período por centralizar a organização do ensino público, até ensino público existente. Centralização dessa organização, centralização administrativa desse ensino.
E o que isso significa, né, essa centralização? Ou seja, transformar, transformar todo o ensino como se fosse único para todos, né? De uma forma de diferentes regiões que têm as suas peculiaridades e tudo mais, mas centralizada. Ou seja, o que se ensinava em São Paulo era a mesma coisa que se ensinava no Amazonas e no Rio Grande do Sul e assim por diante. E ele tinha como um dos seus lemas aí, né, que era a educação era o direito de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos, que depois veio a se tornar aí a criação, que ele veio fazer a criação do Ministério da Educação e esses outros atos de governo. O governo ditatorial, que aí sim já pega o governo, o período em que ele esteve no poder, de 1937 a 1945, considerado como Estado Novo, porque houve várias e várias reformas, principalmente no processo de organização do sistema político brasileiro, né? E aí houve uma ditadura imposta por uma nova Constituição, em 1937. Ou seja, nesse período foram tramadas outra legislação em cima da primeira Constituição já existente. E isso fez com que a valorização do ensino profissionalizante se tornou cada vez maior nesse período. Então, houve uma valorização excessiva desse ensino profissionalizante. Para quê? Para atender o mercado interno que precisava de mão de obra qualificada. No fim, já da ditadura da Era Vargas, né, em 1946, várias e várias manifestações começaram a surgir também por uma nova Constituição. Havia necessidade de se construir uma nova Constituição porque aquela já não atendia aos anseios da população, principalmente no que diz respeito à educação. E aparece pela primeira vez também a expressão diretrizes e bases para a educação, que depois de muita discussão, né, a gente vai ver na sequência, que veio se tornar a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação. E também, nesse período, várias garantias em relação à educação eram exigidas pela população. Né? Apesar que ele já tinha garantido já tinha feito algumas garantias, né, em relação à educação, mas a população exigia mais garantias. Em 1961, então foi a primeira discussão, vamos dizer assim, foi quando foi aprovado a LDB, né, ela começou a ser discutida desde 1948, que foi o projeto apresentado, mas como os setores da economia, de representatividade do Brasil, que a gente sabe que na Câmara, no Senado, esses setores de representatividade não eram totalmente a favor, teve uma modificação muito grande da LDB que foi projetada para a LDB que foi aprovada, né? Mas, enfim, em 1961 ela acaba saindo do papel, né? Através da Lei 4.024/1961, que foi a primeira LDB. E também apoiada pelos Manifestos dos Educadores em 1959, que tentava, vamos dizer assim, articular politicamente, né? A aprovação da LDB que tinha sido projetada. Mas, enfim, não conseguiu vamos dizer assim, todas as demandas, mas ela conseguiu ser aprovada em 1961. Isso, vamos dizer assim, que nessa LDB é que então começa a discutir a primeira estrutura de ensino, né? Começa a apresentar a primeira estrutura de ensino, que era considerado para esse período como escola primária e escola secundária. Quer dizer, ensino primário e ensino secundário, desculpa. O período militar, uma ditadura, né?
1964 e 1984, com a deposição de João Goulart, que aí já estava um período mais conturbado no Brasil, principalmente por conta do regime militar. E aí houve o Decreto-Lei 477 e o Ato Institucional de número 5, de 1969, que praticamente estabilizou as mudanças que estavam acontecendo, né, na educação, e veio a segunda LDB também nesse período, né, que foi, não houve tanta alteração assim, né, não houve muitas mudanças em relação à primeira LDB, né, principalmente por conta dessa questão vamos dizer assim, do engessamento político, que era o regime militar, mas um ganho positivo que aconteceu nesse período foi a alfabetização de pessoas mais velhas, né? Pessoas já de uma idade um pouco avançada, que foram criadas os Mobrais, né? As salas para o Mobral, que eram o que a gente conhece hoje como educação de jovens e adultos, né? Para alfabetizar essas pessoas, para poder fazer com que essas pessoas entrassem no mercado de trabalho. E aí a gente já tem as leis atuais, né, que seria a Constituição Federal, e a LDB, que é a atual que a gente utiliza, que a Lei 9394/96. Baseado na Constituição de 1988 e na LDB na Lei 9394/96, surgiram e algumas outras leis que também regulamentam, como a lei do antigo Fundef, que era o fundo destinado para a educação, para o ensino fundamental, que hoje não é mais utilizado, e sim hoje é o Fundeb, né, que é o fundo destinado ao desenvolvimento da educação básica. Então houve algumas alterações. Baseada nessa legislação, nós temos aí os níveis e modalidades de ensino. Aqui, nesse quadro, a gente tem os dois níveis aí de educação existentes, baseado principalmente na LDB, né, que seria a educação básica e o que a gente conhece como educação superior. E na educação básica existem 3 etapas, né, que a gente conhece aí como 3 etapas, que seria a educação infantil, que é dividida aí em creches e pré-escola, né, que a gente conhece hoje aí como CEINFs, CEIN e vários outros nomes que se dão para os municípios. O ensino fundamental, que passou a valer aí a partir de 9 anos, né, o ensino fundamental de 9 anos, e o ensino médio. Cada uma, para a educação superior, nós temos aí a graduação, a especialização, mestrado e doutorado. Graduação e pós-graduação, que se deslancharia aí na especialização, mestrado e doutorado. Para cada uma dessas etapas, nós temos aí algumas modalidades especiais, né, que nós vamos ver mais à frente. Na educação infantil, ela é ofertada gratuitamente pelos sistemas municipais de ensino, né? Então, quando houve a promulgação aí, ou a elaboração dessa nova Constituição, que é a de 1988, houve a constituição de um pacto chamado de Pacto Federativo entre Estado, União e municípios, em que cada um tem a sua responsabilidade dentro do sistema educacional. E para a educação infantil, a responsabilidade principal é dos municípios. Então, ela tem que ser ofertada gratuitamente pelos sistemas municipais de ensino. Essa primeira etapa é a primeira etapa da educação básica, né? E ela começa em creches ou equivalentes, que como eu falei para vocês, CEIN, CEINFs e tudo mais, que vai de 0 a 3 anos de idade, e depois as pré-escolas, que vão de 4 a 5 anos de idade.
Para o ensino fundamental, obrigatório a partir dos 6 anos de idade. Então, a partir dos 6 anos de idade é obrigatório, né? E tem uma duração de 9 anos, que também foi uma alteração na quantidade de tempo que ocorreu recentemente, né? Até então era 8 anos, agora passou para 9. E nessa alteração também, nessa alteração não, mas na LDB mesmo já fala que é necessário essas 4 horas efetivas, sendo progressivamente implantada a jornada integral. Então, quer dizer, o ensino fundamental ele é necessário que as crianças fiquem no período escolar, durante o tempo dentro da escola, no mínimo de 4 horas. E progressivamente sendo implantada a jornada de tempo integral. Isso de acordo com as necessidades e as demandas de cada município. Lembrando que o ensino fundamental também é de responsabilidade dos municípios, mas o Estado aqui já pode, o governo estadual, no caso de cada Estado, pode já complementar esse ensino fundamental. O ensino médio cabe exclusivamente ao governo do Estado, né? Então, falando daquele pacto federativo, mas o governo federal, por exemplo, pode complementar e vem complementando, como a gente conhece aí como os institutos federais, né? Os institutos federais nada mais são do que escolas técnicas que têm um ensino médio e, ao mesmo tempo, né, tem também o ensino profissionalizante. Bom, falando um pouquinho do ensino médio, né, ele é composto por 3 anos, ofertado para alunos de 15 a 17 anos de idade, que varia. Ele começa com 15 anos no primeiro ano, 16 no segundo, 17 anos de idade no terceiro ano. O seu currículo é diversificado e flexibilizado, né, com uma base nacional comum. Então tem várias disciplinas em comum para todas as salas, vamos dizer assim, de ensino médio do país, né? E aí alguns conteúdos mínimos que seriam diversificados, que aí é de acordo com cada região. E a educação profissionalizante, que é isso que eu acabei de falar, da questão dos institutos federais, que vem implementando, estou citando o exemplo dos institutos federais, mas também tem escolas de governo, do governo do estado, que também tem esse ensino profissionalizante. Desculpa. Que tem esse ensino profissionalizante e vem contribuindo, né, vem complementando, na verdade, esse ensino médio. E para critério que não é o nosso foco, mas a nível de conhecimento, né, a educação superior, que aí você tem a graduação em várias, que podem se formar em bacharéis, em licenciaturas. As licenciaturas são as voltadas para o ensino, né? Todas voltadas para o ensino. Os cursos tecnólogos sequenciais. E a pós-graduação, que aí se desdobraria, né? Especialização, mestrado e doutorado. As modalidades de ensino. Aí sim volta naquela questão das modalidades de ensino. E tem várias modalidades de ensino para cada uma dessas etapas, né? Como a própria educação profissional, né? Que é uma articulação entre a escola e o mundo do trabalho. Essa é uma nova forma para atender justamente a demanda das indústrias, né? Principalmente das indústrias, e também dos setores mais produtivos da nossa economia. Então, essa é uma das realizações, vamos dizer assim, de cada governo. Isso depende muito de governo a governo, mas ela tem que ser complementada. Não, ela não tem que ser complementada, mas ela tem que complementar a escola. Isso sim, ela tem que ser um complemento da escola, né? E não o inverso, né? Exercício de profissões. Então aqui você vai cursar esse ensino
médio, já com uma profissão, vai sair dessa escola já com uma profissão como um técnico, né, como vamos dizer assim, um início de qualificação, que aí depois você pode estar buscando uma educação superior, e aprofunda conhecimentos na área e as tecnologias voltadas para esse mundo do trabalho. Então, ela é especificamente para atender essa demanda, né, para atender o mercado de trabalho. Uma outra modalidade de ensino seria a educação especial, que aí preferencialmente na rede regular de ensino. Só chamar a atenção de vocês aqui para essa educação especial. Muitas pessoas falam que a educação especial, os alunos devem ficar isolados, enfim, em outras escolas, a paz e tudo mais, mas preferencialmente ele deve estar na rede regular de ensino. Tá? Então ele deve compartilhar com os outros alunos, ele não deve estar isolado, ele não deve estar simplesmente em um local isolado onde todos os deficientes estariam. Não, ele tem que estar socializado dentro do sistema regular de ensino, da rede regular. Por que isso? Né? Para que ele se sinta, para que seja uma educação inclusiva e não de uma forma de excluir esse deficiente. Os recursos e serviços educacionais especiais, aí sim a escola tem que ter para atender esses alunos, então tem que ter esses recursos, tem que ter profissionais especializados para atender essa demanda, e em todos os níveis do nosso sistema educacional, desde quando eles vão para a creche, passando pelo ensino fundamental, chegando ao ensino médio. Uma outra modalidade, educação de jovens e adultos, né? O acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio. Lembrando que esse aqui é um pouquinho diferente do Mobral, que a gente viu lá no início, que aquele lá era para alfabetização apenas, né? Esse aqui não, esse aqui já vai um pouco além. Ele já é para o ensino fundamental e médio. Para aquelas pessoas mais que perderam por um motivo ou outro, não continuaram seus estudos, estão um pouco, vamos dizer assim, em comparação à idade, né, estão um pouco atrasados, então serve justamente para essas pessoas. Cursos e exames supletivos, então foram criados alguns cursos, né, para poder atender essa demanda, e também exames supletivos, que serviriam aí esses exames para fazer com que essas pessoas passassem de um nível a outro, né, muitas vezes até sem fazer o ano letivo corrente daquele determinado ano, bastando apenas estudar em casa, enfim. Conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos, então aqueles que têm acima de 15 anos para concluir o ensino fundamental, e para os maiores de 18 anos, ensino médio. Financiamento da educação básica, que já é um tema tratado na unidade 3, né? Bom, a educação pública foi financiada por todos nós, né? Financiada por todos nós. E aí vem aquela questão do pacto federativo, né? De acordo com a Constituição, a União, que é o governo federal, deve investir no mínimo 18% da sua arrecadação. Os estados, o Distrito Federal e os municípios, no mínimo 25% da sua arrecadação. Né? Então, é aquele pacto federativo que eu falei para vocês, que cada um tem sua responsabilidade, cada um tem também a quantidade de investimento que deve ser feito na educação. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Todo esse montante aqui de 18% e 25%, ele deve estar aprovado nesses planos, nas diretrizes orçamentárias, na lei orçamentária anual, todos os anos.
o Fundef e o Fundeb. Né? Aqui a gente vai falar um pouquinho do que era o Fundef e o que é o Fundeb hoje. O Fundef era o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Ele atuou entre 1998 e 2006. O Fundeb, a diferença e o Fundeb. O Fundeb é um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, a partir de 2006. Qual a diferença entre os dois? A diferença é que o Fundef era destinado para o ensino fundamental, ou seja, creches e pré-escolas, além do ensino fundamental, até a antiga oitava série. Já o Fundeb, ele passou a englobar, o Fundef era somente para, deixa eu só um minutinho. O Fundef era destinado para o ensino fundamental, que seria da quinta até a oitava série. Esse era considerado como ensino fundamental. Que era pré-escola, né, o pré, que a gente chama, e primeira, segunda, terceira até a oitava série. O Fundeb, ele veio complementar vamos dizer assim, esse ganho para a educação, esse volume de recursos destinado também para as creches que não faziam parte, né, da educação básica, e também o ensino médio que foi incluído dentro da educação básica. Só para citar um exemplo para vocês, no período em que eu fiz o ensino médio, que ainda era mantido pelo Fundef, né, todos os alunos tinham que comprar os seus livros didáticos no ensino médio. E 2 anos após eu terminar o ensino médio, 2 anos não, bem mais, 6 anos depois, aí sim o Fundeb começou a atuar, e aí os alunos passam a receber esse livro gratuitamente, porque ele já faz parte da educação básica. O investimento, né, falando do Fundeb, o investimento em toda a educação básica, então aquilo que eu falei para vocês, desde das creches até o ensino médio, 60% dos recursos da educação básica da educação exclusiva à educação básica, então 60% dos recursos são destinados para a educação básica, e ainda 60% desses 60 aqui, 60% é destinado para o pagamento de salário de professores do Fundeb. A distribuição de recursos é de acordo com o número de matrículas em cada rede de ensino, então cada escola, cada rede de ensino vai receber um valor diferente, que é de acordo com a quantidade de alunos que compõem essa escola ou essa rede de ensino. O FNDE, qual é o papel do FNDE em tudo isso? Né? Ele também ele também faz parte ele também faz parte do financiamento, porque ele é responsável pela gestão da arrecadação dessa contribuição social, do salário de educação, quanto pela distribuição desses recursos. Então ele recebe esse dinheiro e vai fazer a gestão desse dinheiro, né? Então é um fundo destinado para atender a essa demanda na educação. E vai atender aí os programas federais de educação. Aqui a gente tem alguns, né? O programa de merenda escolar, do livro didático, que vocês já fizeram um trabalho na unidade 3 sobre ele, bibliotecas nas escolas, né? Programa de dinheiro direto na escola também, o PDDE, o Plano de Desenvolvimento da Educação, que é o PDE, e o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas, né? Então, entre outros. Então, esses programas federais, eles são mantidos aí e a gestão é feita pelo FNDE. Falando um pouquinho sobre a formação de professores para a educação básica, então aqui, né, quais são as atribuições dos professores, né? A formação de professores, né? Formação em nível médio, educação infantil, as primeiras séries de ensino fundamental
Isso aqui que o Wagner colocou nesse slide, hoje já não é mais bem dessa forma, né? Essa questão da formação apenas em nível médio para a educação infantil e as primeiras séries do ensino fundamental. Hoje, vamos dizer assim, que a procura já é por profissionais formados na educação superior. Não havendo, aí sim, eles procuram a formação em nível médio. Não havendo essa mão de obra mais qualificada desse profissional, né, desse professor que fez o ensino superior, aí sim a formação em nível médio é procurada. E os cursos de graduação em grau de licenciatura, que aí são biologia, geografia, história, letras e assim por diante. As demais séries do ensino fundamental, né, e médio, que são aqui ele colocou como as demais séries, mas hoje até para as creches é exigido hoje já a formação em pedagogia, né, de nível superior. A realidade social, né, os professores tendo que lidar com essa realidade social hoje que é muito diversa. Então você tem hoje um quadro de profissionais que tem que lidar todos os dias com uma realidade muito diferente uma da outra, né? As desigualdades sociais são muito grandes. O modelo liberal ele só vem a acirrar muito mais essa relação, faz com que essas desigualdades sociais se tornem cada vez mais amplas, né? E faz também com que esse profissional tenha que se desdobrar para poder entender essas desigualdades sociais e também passar isso para os seus alunos. O conhecimento científico para interpretar hábitos e práticas. Então, esse profissional hoje ele tem que ter esse conhecimento científico, né, para poder interpretar, vamos dizer assim, para fazer uma leitura da realidade de acordo com a teoria que ele estudou na universidade, né, fazendo o seu curso superior. Então, esse profissional hoje ele tem que entender essa dinâmica que nós vivemos hoje. Aí falando um pouquinho da valorização dos professores, né? O artigo 67 da LDB ele fala o seguinte: o ingresso desse profissional exclusivamente por concurso público de provas e títulos, o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim. Então aqueles que já são concursados e querem se aperfeiçoar, eles têm direito inclusive a financiamento, né, a remuneração, licenciamento periódico e remuneração ao mesmo tempo. O piso salarial profissional foi um ganho, já com o artigo 67 da LDB. A progressão funcional baseada na titulação, habilitação e na avaliação do desempenho, né, que aí, de acordo com a formação desse professor, com a titulação que ele tem, né. Período reservado a estudos, então aqui também já fala a questão do planejamento, da avaliação incluída na carga horária de trabalho, que a gente costumeiramente chama de hora-atividade. Foi assegurado também nesse artigo 67 da LDB, né? Então, e as condições adequadas de trabalho. Essas aqui são algumas, vamos dizer assim, das conquistas, né, que os professores tiveram no artigo 67 da LDB. E o piso salarial, né, também falando um pouquinho desse ganho, né, que foi um valor estipulado pela Lei 11.738 de 2008, mas esse valor ele passa por reajustes todos os anos, né, então anualmente ele vai sofrendo ajustes. Tanto é que se a gente olhar no quadro ao lado, né, em 2013 era 1.567, isso para 40 horas. Em 2014 ele passou para 1.697,37. Houve um reajuste de 8,32%. Isso para 40 horas. Se tratando um pouquinho da realidade do Mato Grosso do Sul, o piso salarial do professor é um pouco melhor do que o piso nacional. Tá? Então, esse piso nacional aqui para o estado de Mato Grosso do Sul, ele é inferior.
Para a formação em nível médio, na modalidade normal, o valor foi fixado pela lei em R$ 950 para a jornada de 40 horas semanais. Então, isso aqui para quem tem nível médio, né? Ou na modalidade normal também, os normalistas, que depois alguns foram chamados também de magistério e tudo mais. Então, vamos dizer assim, que existe categorias diferenciadas de piso, né? Mas para aqueles que são graduados, o piso em 2014 foi de R$ 1.697,37. Bom, pessoal, eu acho que era isso. Eu não sei se ficou alguma dúvida ainda. Eu sugiro que vocês façam a leitura dos 4 textos, dos 4 tópicos aí que a gente tratou nessa disciplina, tanto o professor Wagner, esse conteúdo que o professor Wagner trouxe. Eu acho que é interessante vocês fazerem uma releitura novamente desse conteúdo e também assistirem aos vídeos, que os vídeos também ajudam bastante se vocês tiverem alguma dúvida, né, ficou faltando, não entendi tal coisa. No vídeo eles são bem explicativos, eles praticamente ensinam sem a necessidade de ter um professor ao lado, né? Então eu acho que tá bem tranquilo isso, tá? E novamente peço desculpa por não poder ir, mas por motivos de saúde tive que me ausentar, ok? Como ninguém compareceu à web, eu deixei gravado e boa prova para todos amanhã.